vídeo de hoje vamos falar de dicas, estratégias utilizadas, testadas e sobre pesquisas sérias e de credibilidade que vai te ajudar a entender toda a oportunidade da personalização. Eu sou Tânia Cunha e nesse canal eu falo de dicas e estratégias para pequenos distribuidores e venda direta da cadeia alimentar. Então, se fizer sentido para você, deixa seu like, deixa seu comentário, diga o que você gostaria de ver e ouvir por aqui. E antes, uma observação, quando eu falo de venda interna, você pode ter uma equipe com muitas pessoas, com 10, com 20, com 50, com 100, e pode ser só você aí no seu pequeno negócio que está começando, ou uma ou duas pessoas que atendem cliente e que vendem internamente, ou através das ferramentas de comunicação, através do telefone, enfim. Vamos começar falando já do relatório, que é uma pesquisa, né? O relatório feito pela McKinsey, que é um instituto super importante, um instituto americano, que fala sobre vendas, sobre estratégias, sobre negócios, sobre insights muito legais. Às vezes a gente acha que essas conversas, essas informações são somente para grandes empresas. Não. Muita coisa é adaptável e pode ser fonte de inspiração para aplicar aí no seu pequeno negócio. Então, nessa pesquisa diz o seguinte: as empresas que se destacam na demonstração de intimidade com os seus clientes geram taxas de crescimento e de receita mais rápidas que os concorrentes. Ou seja, você saber mais sobre o seu cliente, não ser um saber superficial, isso te leva, te dá condições de sair na frente nesse relacionamento. E as principais conclusões dessa pesquisa são super importantes. A primeira, personalização é mais importante do que nunca. Isso porque ninguém quer ser tratado sobre um olhar ou uma estratégia de massa, né? O que serve para o João serve para o Paulo. E na verdade não funciona assim. As pessoas, as empresas têm as suas necessidades, têm os seus desejos e são muito diferentes. Uma segunda questão que eles colocaram super importante: com a Covid-19, 3/4 dos consumidores mudaram para uma nova loja ou um modo diferente de compra. Terceira questão: 70% dos consumidores esperam que as empresas ofereçam interações personalizadas. E vou dizer mais: quando eles recebem uma enxurrada de e-mails e de outras comunicações, que elas dá para notar, dá para perceber, ainda que você coloque lá em cima o nome da pessoa, muitas vezes dá para perceber que aquilo é um e-mail de massa. Então, é óbvio que às vezes não dá para dar um atendimento tão distinto para todos os clientes, porque você não é máquina, as máquinas estão se preparando para fazer isso. Mas você aí no seu pequeno negócio, você pode eleger os clientes potenciais e os clientes que estariam dentro deste universo diferenciado de atendimento. Ainda que você atenda todos bem, esses você pode dar um atendimento diferenciado. Quarta questão, quarta conclusão: 76% ficam frustrados quando isso não acontece, ou seja, as pessoas são capazes de deixar o seu negócio, de abandonar o seu carrinho aí no seu e-commerce, no seu site, ou até ligando para a sua empresa, para um profissional de venda interna, em função desse atendimento sem valor. Quinta questão: a personalização impulsiona o desempenho e melhores resultados para o cliente. Então, o que significa isso? Não basta você ter um olhar só no seu negócio, que você precisa vender todo o seu estoque, cumprir as metas que estão determinadas. Isso é uma parte do processo. A outra parte é saber se a solução que você está oferecendo de fato está resolvendo a vida do cliente, né? Então, não dá para subentender, tem que de fato ter uma intimidade com esse cliente para saber se realmente ele conseguiu ter sucesso com aquilo que você ofereceu. A sexta questão:
as empresas que crescem mais rápido geram 40 vezes mais de receita com a personalização. Então, aí só está reiterando o quanto que a personalização faz diferença nos atendimentos. A sétima conclusão: aproximadamente 75% dos consumidores experimentaram uma nova forma de comportamento de compras e mais de 80% deles estão se propondo a continuar experimentando. Então, essa fidelidade, ela começa a ficar um pouco comprometida. A oitava conclusão: 72% das empresas, dos clientes, dos consumidores esperam que as empresas conheçam seus interesses. Não aquele interesse basicão na hora ali de tirar o pedido, né, de fazer o pedido. Então, ele quer saber, quer dizer, quando chega a fazer um pedido com você, é que sinal que as outras etapas de relacionamento, de conhecimento, estão satisfeitas, digamos assim, e ele partiu para a decisão de comprar com você. Na nona conclusão, os clientes associam a personalização a experiências positivas e eles se sentem especiais. E aí você pode tomar por base você mesmo na sua relação com a sua necessidade aí quando você vai para o mercado. Na décima conclusão, respondem positivamente quando esse relacionamento não é apenas transacional, ou seja, não é um relacionamento que você lembra do cliente somente no dia e na hora de fazer um pedido, na hora de cumprir a sua meta, na hora de fazer a venda daquele dia. Os clientes, por mais que você seja amável, seja super educado, demonstre que você domina os produtos que você está vendendo, que você tem as melhores soluções e você não sabe nada do cliente. Até pode ser bom, mas vai que não é bom para ele, é bom para você. Então tem que tentar, o conhecimento te ajuda a casar aquilo que você tem que fazer, o que você tem que vender com os interesses e as necessidades dos clientes. A 11ª conclusão se divide em 3 tópicos, que é a questão do pós-vendas. Os clientes, esse tipo de cliente, principalmente, os outros eu não sei, né? Eles apreciam o pós-venda. É importante para eles, ainda que eles te tratem rapidamente, se você vai mandar um formulário via e-mail, que você não gasta nada aí com o Google, ou se você vai fazer uma ligação para perguntar como é que foi essa entrega, se está tudo certinho e o que ele já está precisando, se precisa de algo para aquele momento. Então, os clientes querem receber o pós-venda e eles querem ser perguntados sobre a compra que ele fez. Então, olha que importante isso. 76% disseram que o recebimento de comunicações personalizadas era um fator chave para a consideração de uma marca, de uma empresa, de um serviço. Então, não basta você dizer que a sua, sei lá, o seu molho, a sua vodka está em promoção. Você vai ter que dizer por que nesse momento, para aquele negócio, para aquele cliente, é interessante essa oportunidade. 78% disseram que os conteúdos deixava-os mais propensos a comprar. Então, estamos na era do conteúdo. Não tem conteúdo perfeito, a gente só melhora na medida em que pratica muito, mas os clientes querem receber um serviço completo. Serviço completo é conteúdo, é informação que vai ajudar ele a ter um desempenho melhor com aquela compra que ele fez ali com você. Uma outra questão ainda falada na pesquisa que é super importante: os contatos com os clientes fora do momento do pedido, da venda em si, eles também precisam ser recorrentes. Não é só a sua venda que precisa ser recorrente. E para você chegar nesse ponto de vender com frequência, de forma sistemática para o cliente, você vai ter que ter contatos recorrentes também.
Então, as empresas, inclusive com esses contatos, conseguem projetar experiências futuras desse cliente, conseguem projetar estratégias diferenciadas para cobrir essas necessidades e esses desejos desses clientes. Então, ela vai acabar se tornando uma preferência a longo prazo. Então, é a mesma coisa que se você é pequeno ainda, né? Então, não basta você enviar só comunicações para os seus clientes, só e-mails, só suas páginas na internet, e você que tem um negócio que exige um pouco mais de aproximação, você então não se utiliza de uma ferramenta que o planeta todo tem, que é o celular, que é pegar o celular e fazer uma ligação para o seu cliente e perguntar para ele o que está rolando, né? Qual é a necessidade, como é que você pode servir melhor. Algumas pessoas até questionam, bem, mas ligar, mas você vai pedir permissão. Tudo começa com permissão e uma intenção clara. Qual é a intenção? Eu quero te atender melhor. Eu quero te atender de maneira mais assertiva, para que quando você definir por uma compra comigo, eu saiba, né, o que realmente soluciona para você. Então, quando vai ligar, às vezes fica um pavor, nossa, tem que ligar para o cliente. E pensa comigo, qual é a sensação quando você faz uma ligação? Qual é a sensação que você quer causar nesse cliente? Você quer causar antecipação? Você quer causar escassez em algum momento que você tem um determinado item, ele pode terminar ou ele pode sair de linha? Você quer criar expectativa com novidades que estão acontecendo no seu negócio? Você quer, de certa forma, ter ações preventivas para que esse cliente não tenha problema? Isso tudo são gatilhos mentais também. Você quer falar de escassez, um produto pode, enfim, terminar. Qual é o tipo de emoção que você quer causar nessa ligação? Quando eu falo em antecipar, você quer se colocar à disposição. Como é que você atende melhor? É bem simples. Com essa pergunta simples, o seu cliente vai dizer sim ou não, eu te permito que você me ligue, ou eu não quero que você entre em contato comigo. Bem, aí é uma decisão do cliente. Mas esse negócio de alimentação, de distribuição e de venda direta, ele funciona diferente. E a sua voz, ela precisa combinar com esse tipo de emoção que você está se propondo naquele momento. A emoção que você quer passar, a ideia que você quer passar, o quanto de confiabilidade você quer passar para esse cliente. Então, você procure fazer coisas simples. Sente-se numa cadeira, preferencialmente, ainda que você talvez se sinta melhor em pé, mas enfim, se você estiver sentado, ou a sua equipe, o seu profissional de venda interna, sente e não se encolha na cadeira, né? Que se eu for me encolher e for falar muito miudinho, né? A minha voz vai sair insegura e vai sair, enfim, não vai transmitir aquilo que eu estou me propondo. Agora, se você abre o seu peito, a sua voz vai sair como ela tem que sair. A minha está prejudicada hoje porque estou num gripão. Mas tem que ser uma voz aberta e você tem que abrir a sua boca, soltar o seu maxilar para não ficar uma coisa rígida, né? Então, tudo isso ajuda a sua voz a não sair sufocada e sair uma voz livre. Então, você não pode ter nenhum fantasma, tipo, achar que isso é muito difícil, que é uma coisa horrível. Não, isso é algo hiper, super normal, você se interessar pelo outro, né? Pelo seu cliente. Então, ainda há pouco eu estava assistindo uma palestra e que até quero descobrir que livro é esse, que tinha dois tipos de profissionais. Um profissional que era super importante para a empresa, que é aquele profissional técnico, estudado, gênio, falava super bem, nossa, um QI, sei lá que número que era, e o cara que dava o resultado que a empresa queria, ponto. E tinha um outro que era o cara simplesão, a pessoa que fala do jeito que tem que falar, se veste do jeito que tem que vestir, mas, no entanto, diz o que tem que dizer. E também tinha resultados incríveis. Então, assim como eu, né, e outras tantas pessoas, pare muito não, pare de se preocupar com o que os outros vão pensar. A gente tem que ter esse espírito de startup, de alguém que está começando agora, que está em estado de mudança, de melhoria permanente.
né? Que nem um vídeo atrás aí eu comentei com vocês do Gmail, que passou por quase 5 anos em estado de começo, né? Apesar de já ter aí milhões de usuários no mundo inteiro, estava sempre em busca desses ajustes. Uma outra questão muito simples, esteja sempre com papel e uma caneta, ou seu bloco de notas, ou seu computador, escreva o nome da pessoa que você vai conversar. Se você não escrever, por mais que você domine o assunto, por mais que você esqueça o cliente, você vai acabar esquecendo. Então, se você está numa prospecção, um cliente novo, então isso é 100% de certeza. Então, escreva o nome da pessoa e utilize, repita o nome da pessoa durante a sua conversa mais de uma vez, que isso demonstra que realmente você quer ajudar, você quer entender e você quer deixar isso claro. Não vai ficar falando na mesma frase, mas enfim, repita o nome, que é muito importante, porque senão vai cair naquela questão: qual é o teu nome mesmo? Isso é muito ruim. A outra pessoa entende lá que isso é um descaso, que a pessoa estava pensando em outra coisa, não estava nem ali. E fica um atendimento mecânico e sem conexão. E aí alguns podem pensar: bem, mas pode dar um branco, pode engasgar, e eu não sei o que eu vou dizer. Faça como eu quero falar sobre vários assuntos, eu tenho uma cola, né? As pessoas percebem que eu estou usando uma cola. Por quê? Porque eu não tenho um teleprompter, porque eu não sou um gênio, poucas pessoas têm isso, então é assim que funciona. Mas de qualquer forma, você pode treinar muitas vezes essas ligações, pode treinar esses contatos, né? Peça para alguém até ouvir a sua ligação, coloque no Viva Voz, enfim, use recursos para se colocar à prova, para colocar os profissionais que trabalham com você. Não para constrangimento, mas sim para correção, isso é muito importante. Perfeição total não existe, né? Então, e nem fique buscando isso, porque pode comprometer a sua conversa, né? A sua ideia de transmitir aí essas informações para o cliente. Outra questão também, se você não está habituado com determinadas expressões, então você, por exemplo, bebidas, tem muitas bebidas que são importadas. Então são línguas que a gente não está habituado a conversar, e você não tem que ter esse domínio de saber todas as línguas do mundo. Mas se você trabalha com determinados produtos, você tem que ter domínio sim daqueles produtos, né? A não ser aqueles muito raros, que são vendidos muito raramente, aí não, mas do contrário você tem. Então eu gosto muito de dar o exemplo do Cointreau, que o Cointreau ele é uma bebida de procedência francesa e ele é escrito com intreal, né? Então e eu já vi casos assim, de repente a pessoa, né, na sua empolgação, na sua falta de treino, de estudo, que tem uma coisa, né? Você treina, depois tem que estudar. Porque o treino sozinho, ele não é mágico, né? Então você recebe uma informação, depois tem que fazer com que ela entre aí no seu cérebro. Então, se você tem contato, você tem oportunidade de estar oferecendo controle, você não pode falar para o cliente com entreal. Isso dá uma ideia de que, poxa, a pessoa não sabe o que está fazendo. Daqui a pouco eu vou fazer uma compra grande, ou eu quero outras opções. Uma pessoa que não sabe nem falar o nome do controle não vai me dar alternativas, não vai me dizer qual é a bebida que está bombando, o que está saindo no mercado, quais são as tendências, não vai conversar comigo sobre isso. E hoje em dia, para você fazer uma venda interna, se você estiver falando ao telefone, que é a minha proposta de especializar aqui você vai precisar falar isso, né? Falar o nome correto. Então eu uso uma técnica que eu anoto como a gente pronuncia aquela palavra, como a gente fala. Aí óbvio, você não precisa mostrar para ninguém, escreve lá do seu jeito como se fala. Não é cointreal, é contrô. Então, escreve lá no seu papelzinho contrô, simples. Se tiver uma outra bebida,
faça a mesma coisa. Então, isso e outra, tem algumas coisas que são muito raras ou muito que não são tão seguidas, aí você tem que fazer um negócio que eu acho que é muito legal, você perguntar para o cliente, não entendi. Ah, que bebida é essa? Não conheço. A sinceridade, diferente do que alguns pensam, ela ajuda bastante a trazer essa confiabilidade. O cliente também gosta de ser um pouco professor na hora que está falando com você. Só não pode ser uma recorrência, né? Nunca saber de nada. Então, no caso das bebidas, na venda de bebidas, isso é muito importante porque gera confiança. É uma demonstração de que você sabe o que está fazendo e não só o que está fazendo naquele momento, é o que você pode fazer pelo cliente no futuro próximo. Temos aí como exemplo o Whisky Passport. É passport, não é passaporte. Passaporte é aquele documento que as pessoas usam para se identificar em outros países e demonstrar que elas estão viajando de forma legal. Isso é o passaporte. Mais comum do que você imagina, você pode ter pessoas trabalhando no seu ambiente, na sua venda interna e na sua distribuidora. Se você tem uma venda direta, onde o cliente vai no seu local, ele pega essa garrafa ou ele pergunta por esta garrafa e ele não pode ser, você não pode, a pessoa que está ali atendendo, falar que só tem ou que o passaporte está no local tal. Isso dá um desconforto muito grande. Então, as pessoas, é uma coisa simples, mas eu não estaria aqui falando se isso não fosse possível de acontecer se não tiver essas conversas como estamos tendo aqui agora, né? Então, às vezes saber o teor alcoólico de uma bebida, as bebidas mais fortes, por exemplo, né? Então buscar saber algumas curiosidades. Se você é um gestor, um dono de empresa, tem que levar essas informações para o seu grupo de trabalho. Não se limite a falar só do passport, mas fale, sei lá, que ele é a procedência. Ele é um uísque escocês, ele tem 40% o teor alcoólico dele. Às vezes o cliente até sabe, às vezes até ele esquece. E você está ali como consultor de vendas. Então, isso é muito importante. Tem algumas curiosidades, às vezes, que ajudam a gente a memorizar. Às vezes a gente não lembra de uma informação técnica na hora, mas lembra da curiosidade, né? Então, junta aquela curiosidade para poder trazer para a lembrança o resto da informação, né? Como o uísque, tem gente que pensa, nossa, eu vou guardar um uísque, ganhei lá na festa da empresa, ganhei um uísque, tá lá guardado faz 20 anos, estou esperando um momento oportuno para abrir essa garrafa. Ou faz 5 anos que eu ganhei, 10 anos que eu ganhei esse uísque, e ele é maravilhoso. Então, um uísque daqui a pouco pode acontecer na hora que você for lá, deixando todo esse tempo, uma garrafa de vidro, você deixando todo esse tempo, você vai tomar, ele já não tem o mesmo sabor de origem e ele pode ter até um gosto muito ruim, ficar difícil de tomar, né? Não vai ser aquele prazer, porque a única coisa que conserva um uísque é a madeira. Quando ele está lá adormecido, guardado, né? Aguardando ou num processo de envelhecimento nos barris de madeira. Então, um uísque dentro da garrafa, ele não envelhece mais do que aquela proposta que está ali naquele rótulo. Então, isso é uma tendência da gente guardar algumas informações, isso é um recurso técnico para a gente poder associar informações importantes de todo o resto. E assim você pode fazer a mesma coisa com outras de todas as linhas que você tem, eleja alguns produtos para você entender com detalhes, um pouquinho mais de detalhes, para você ir evoluindo e ter um diálogo na hora de você ligar para o seu cliente, por exemplo, de você ter um diálogo legal. Né? Você não vai sair despejando tudo isso, mas você está pronto para objeções, para dúvidas, para curiosidades. Isso gera empatia, isso gera conexão.
Uma outra questão também, quando você tem um alto grau de intimidade no telefone com o cliente, às vezes isso pode ser bom e pode ser ruim. Eu, particularmente, às vezes uso algumas expressões nos meus posts no Instagram, no Face, e até aqui mesmo nos vídeos eu falo, beleza, é uma parada, né, que é mais difícil, enfim. Agora, quando começa a cair no âmbito do meu amor, queridinha, queridinha é de doer, querida, é muito cínico, né? Então, meu amor, gato, gata, brother, às vezes que você, quando você está num ponto alto de descontração e você já conhece o cliente há um tempo, quase tudo é válido. Mas isso não pode ser uma coisa permanente, senão você não consegue, com essas expressões, você entrar num nível mais técnico da questão, né? No sentido de dizer, poxa, eu vi que você tá usando vodka no teu cardápio, eu tenho umas vodkas aqui, eu gostaria de conversar com você sobre isso. Então, se ele começar na intimidade extrema, ele vai passar por cima das coisas que você quer conversar, que você quer colocar de uma forma mais técnica. Então, tem que ter um dosador aí de forma sistemática. Você não vai falar numa linguagem extremamente culta, porque daí você não vai conseguir se conectar com esse cliente, porque esse excesso ele te tira autoridade muitas vezes e você não consegue travar esse tipo de resposta, de conversa, né? Você quer entrar num outro aspecto e acaba se alongando. Quando tu vê, já terminou o tempo e ele vai comprar o que ele tinha que comprar e você não evolui. O que conecta de fato é a empatia, é o quanto que o cliente ele está habituado a esse tipo de conversa, né, ou de expressões, e o quanto que isso você pode, né, administrar, né? Você não vai mudar o seu cliente, mas tem que ter aí, de fato, alguma coisa que deixe um pouco mais no controle. Para tudo nessa vida tem exceção. Daqui a pouco tem clientes que você vai vender muito mais se você levar a conversa totalmente para esse lado. Mas numa prospecção, num cliente novo ou relativamente novo, você tem que ir aos poucos e saber ir colocando essas questões mais populares, mais intimista, para que não fique algo que o cliente rejeite isso daqui a pouco. Então, uma outra questão que ajuda é você fazer um roteiro, você encontrar, definir, melhor dizendo, quais os motivos, por que você está ligando. É para vender? É para entender quais são as mudanças para alta temporada de verão, por exemplo? O que muda no cardápio? Se ele vai abrir o estabelecimento em algum outro local? O que saiu? O que entrou? Se tem alguma outra modificação no negócio relevante que você deva fazer para também participar nessa entrega de solução, e isso você só vai saber numa conversa. Na hora que ele normalmente está fazendo pedido, ele está com pressa, ele não vai querer conversar esse tipo de assunto com você. Então, no minutinho no final do pedido, ou no meio, ou antes ou depois, você tem que perguntar. Eu posso entrar em contato com você, você me permite que eu ligue para você para falar de novidades ou para falar de alguma coisa nesse sentido, quero te ajudar, quero entender melhor como é que eu posso ser mais assertivo nas minhas soluções com você. E a permissão ela é importante. Olha, o que eu deletei de e-mail sem ler hoje é impressionante. Por quê? Porque tem esses mecanismos, né, no digital que eles captam a informação, a tua informação, e a partir dali pode contar, você vai receber uma informação atrás da outra. Você quer saber só uma coisinha, mas vai receber uma enxurrada de coisa até que você vai lá e se descadastra sem mesmo entender direito o que era aquilo. Então o nome disso é spam. Uma outra questão bastante importante é você falar com entusiasmo quando você, não uma coisa doidona, mas assim com um certo entusiasmo quando você for fazer uma ligação. Imagina, ninguém quer falar com alguém que esteja morrendo, né? Ou transmitindo uma má vontade, ou falando entre dentes. Você tem que falar abertamente. Bom dia, João, né? Boa tarde, Antônio. Como é que você está? Tudo bem? A sua voz, ela
faz o embasamento da sua conversa. Porque eu ainda acredito que venda para pequenos negócios, a conversa ajuda muito. Vendas especiais para clientes especiais potenciais. Então você tem que ligar com certo entusiasmo. Você não pode ligar um lado tímido ou contido, que a pessoa não tem nem vontade de falar com você. Então tem que realmente transmitir e testa isso. Pega um amigo seu, pega alguém que você conhece, mas eu gosto de fazer com cliente mesmo, e liga para ele e fala, escolha os dois tons, escolha o jeito que você fala, ou que você nunca falou, meio tímido, talvez seja a sua primeira, né, a primeira vez que você vai começar a aplicar isso de forma sistemática, e liga com entusiasmo. Bom dia, Fernando, como você está? Que bom, que ótimo, como é que tá a família? Beleza, eu tô te ligando por... E aí você vai dizer o motivo da sua ligação. Isso vai evitar que ele rejeite o seu contato, né? Que você vai com esse entusiasmo, com esse querer de verdade, então fica difícil para outra pessoa dizer, não, pera um pouquinho, não quero falar contigo. Então, isso também é um negócio legal. Para buscar uma conexão genuína, você tem que fazer perguntas. Então, como exemplo, se você ligar para um cliente, estiver conversando e você perguntar o que você está projetando para o negócio agora na alta temporada, como é que vai funcionar, o teu cardápio, como é que tá, os teus horários, você vai atender só nesse local, é impossível responder numa única palavra. Se você já tem a permissão dele lá antes, é impossível. Ele vai acabar falando e vai te dar informações valiosíssimas que você, obviamente, vai estar ali anotando para transformar isso na composição da sua estratégia. Né? Vi que você mudou, e às vezes a gente não está nem presente no lugar, a gente descobre isso, que a internet tem esse poder, né? Vi que, sei lá, a frente da sua empresa está diferente, vi que você está colocando lá nas redes sociais que você está fazendo tal evento, tal coisa. Enfim, você tem meios de buscar informação externa para colocar na hora dessa conversa. É como se fosse um tempero, né? Essas informações é assim. Então, essas perguntas são perguntas também que tem que dar vontade de responder. Né? Tem perguntas que às vezes o cliente não quer nem saber. Como é que você conseguiu superar a Covid? Meu, não quero nem lembrar da Covid. Quero esquecer o momento Covid. Então, não traga dificuldades, coisas do gênero para esse tipo de conversa. A não ser que ele sinalize lá em algum momento, né, uma tristeza ou uma dificuldade muito grande, você está ali para apoiar. Mas, do contrário, você não tem que sair falando de Covid. Você não tem que sair falando que a carne está com preço exorbitante, que está tudo muito caro mesmo. Se você sabe que está caro, ele também sabe que está caro, para que falar sobre isso? Que tal falar os cortes que estão com os valores promocionais? Que tal falar sobre os cortes de carne que é uma tendência? Que tal falar dos cortes nobres que ainda estão com um preço desafiador, mas são importantes para uma determinada época do ano? Tem que achar valor na conversa, até das coisas que são caras, ou que estão caras, melhor dizendo. Senão você vai ter lá, sei lá, você tem bacalhau importado, lá da Noruega, das águas frias, geladas, aí você não vai falar sobre isso? Se o seu produto é esse, então tem que encontrar valor naquilo que você está vendendo, ainda que tenha a questão do desafio econômico. Né? O desafio econômico, leia-se inflação, preços altos e coisa e tal. Uma outra questão também, por que não é no momento que você está fazendo o pedido que você consegue ter essas descobertas mais estratégicas, esses insights todos? Porque naquele momento o cliente está com pressa, ele já tem uma lista, ele tem um limite de gasto, porque se não está no papel, está na cabeça dele, o que ele pode gastar ou não. Então, nesse momento, às vezes ele tem um espaço super
reduzido, ele não faz estoque alto, a não ser só o estoque de segurança. Então você não tem, tá definido ali praticamente o que ele vai fazer. Ainda que você possa colocar uma oportunidade ou outra. Agora, falar do negócio, das soluções, entender a estratégia do cliente, não é nessa hora, né? Então é um outro momento. Por isso que nessa hora você deve pedir a permissão. Posso entrar em contato contigo? Qual é o melhor horário? Posso te ligar no teu celular? Gente, celular ninguém tira da mão. Então, às vezes, o cliente consegue encaixar no dia a dia dele, porque ele não vai criar um super momento para te atender. Então, o celular é uma coisa que já está ali na mão, ajuda bastante. As pequenas empresas, mesmo sem grandes tecnologia ou zero de tecnologia, precisam ter presente que dados, informações dos clientes é ouro, né? Então, para manter um relacionamento interessante, onde o cliente te dê oportunidade de conversa, você tem que ter dados, tem que ter informações, tem que ter motivos para entrar em contato com ele. Por outro lado, é importante você começar a pesquisar, existem softwares, que são tecnologias, são sistemas simples, muito acessíveis, amigáveis, que você pode ter aí no seu pequeno negócio. Tem alguns que são gratuitos, mas eu recomendo que não faça isso para negócio, então, porque eventualmente pode dar um problema, você precisa de assistência. Então você tem que ter lá onde você vai poder armazenar essas informações que você conversa com o seu cliente, ter esses dados organizados todos direitinho, que isso vai te ajudar na hora de entrar em contato com esse cliente, enfim, de até planejar o seu próprio estoque. Porque é baseado na performance dos clientes, naquilo que mais vende, para quem vende, né? Então, se você quer evoluir na sua esteira de produtos, você terá que ter dados. Então, eu relacionei aqui quais as informações que você, um pequeno negócio, precisa ter para conversar com o seu cliente, né? Ou dados que você tem que ter respondido aí no seu caderninho, no seu celular, na sua planilha de Excel, em algum lugar. Então, qual é o nome fantasia desse lugar e a razão social? Parece óbvio, mas tem lugares e tem pessoas que às vezes sabem a razão social, mas não sabem o nome fantasia e nem por que tem aquele nome fantasia. Normalmente o nome fantasia tem uma intenção por trás, né? E as pessoas, às vezes, o consultor ou o vendedor não sabe. Por que localização é importante? Às vezes, se a localização, o estabelecimento do seu cliente está no bairro nobre, então você tem aí um indicador de performance que provavelmente ele usa um tipo de produto para satisfazer um tipo de cliente que está no entorno, digamos assim. Se ele está num bairro mais popular, é a mesma coisa. Você não vai oferecer um item mais caro aí do seu negócio, porque você não vai encontrar retorno aí nessa oferta. Você tem que entender qual é a proposta do lugar. Às vezes a ideia pode ser, a melhor coxinha do lugar, o melhor pastel, o melhor estrogonofe, o melhor churrasco. Às vezes os lugares, porque às vezes se tiver, 10 galeterias, né? 10 galeterias, todas elas vão falar exatamente a mesma coisa? Não, elas querem ter uma especialidade, ser conhecida por aquilo. Então, dentro da galeteria, às vezes tem uma especialidade no corte tal, ou enfim, no prato tal. O ticket médio é uma coisa muito importante, é um outro indicador muito parecido com a localização, que ele diz também, junto com o público, né? Um público A, o público B, o público C, um público mesclado. Então, o ticket médio, ele diz muito também para você como é que você tem que colocar as suas ofertas e o que você deve saber desse cliente. Isso evita que você ofereça, um espumante de R$100 para um local extremamente popular que tem uma outra pegada aí bem diferente. Então, se você sabe a acomodação do lugar, ela é interessante. Tem 20 mesas, tem 30 mesas, tem 10 mesas.
Isso também me ajuda nas minhas parcerias. Será que eu consigo uma indústria que eu possa fazer uma parceria com esse cliente, personalizar um guardanapo, personalizar, sei lá, um canudo, personalizar um apoio para pratos, ou uma parede, ou um neon? Não sei. Tendo a informação, eu acho que a gente se debruça sobre elas e começa a surgir oportunidades de fazer diferente. Se tem estacionamento, se servem alcoólicos ou não. Por que tem estacionamento é importante? Porque um local com estacionamento, as pessoas tendem a ficar mais tempo. Né? Elas ficam mais tempo porque tem ali a tranquilidade que o carro está tudo sob controle. Né? Não é uma passagem rápida. Isso já está na proposta dos locais. Servem alcoólicos? Não serve? Que tipo de alcoólico serve? Serve sobremesa? Ela é gratuita? Não é? É artesanal? Serve chá ou serve café? É gratuito ou é pago? São dados que te ajudam demais a montar uma proposta para um cliente. E aí vem um segundo olhar, que seria: esse cliente é sensível a preços? Que é aquele cliente que fica pedindo para você desconto o tempo inteiro. Então, é um cliente que está preocupado com... E aí tem que ver se ele está preocupado só com preço e compra o que tiver em função do preço, ou ele está preocupado com preço, vai barganhar, mas ele não vai deixar de comprar a marca X. Então, são dois entendimentos que você tem que ter para isso não virar numa rejeição total e aí você acabar não conseguindo vender. Porque não conectou, você não entendeu qual era o motivo que ele estava resistindo. Ele gosta de receber novidades? Se gosta, de que forma? Por e-mail, pelo WhatsApp, uma ligação? De que forma ele gostaria de receber essas informações? Ele já tem parceria com algum fornecedor? Nesses exemplos que eu dei para você anteriormente? Ele está aberto a novas parcerias? Tudo isso é importante. Cursos técnicos. Às vezes você pode ser um pequeno distribuidor, mas você às vezes pode entrar em contato em parceria com uma indústria e conseguir um treinamento especial para esse cliente. Às vezes você está capacitado para dar esse treinamento virtual ou pessoalmente para esse cliente. Normalmente as empresas, as indústrias têm vídeos muito interessantes que você pode complementar, ajudar esse cliente ou ajudar o profissional dele de cozinha, como ele faz para render mais o produto, como é que ele evita o desperdício. Então são tudo informações que afetam o cliente. Quais os dias de compra, de recebimento de mercadoria, né? Qual é o horário que deve chegar essa mercadoria. Então, tudo isso tem que estar lá nas suas anotações. Terminou? Não. Quais são os principais concorrentes? E às vezes o concorrente não é nem para saber, tipo, o concorrente da esquina cobra muito barato e eu não vou cobrar barato porque eu faço isso, aquilo outro, né? Aqui no meu estabelecimento o cliente tem 10 itens que lá no outro não tem, vamos supor. Então é um cliente que defende a sua ideia, defende o seu negócio e procura ter um preço médio, digamos assim, e tem preços que são diferenciais. Mas você também tem que conhecer. Lembrando que nós estamos falando de clientes potenciais, não dá para fazer isso com todo mundo. Qual o tempo de mercado? Depois, se ele já é teu cliente, tem que saber qual é o ticket médio que ele tem com você. Né, a média de compras, ou a média mensal, ou a média dos últimos 3 meses, ou a média dos últimos 6 meses. Você tem que buscar um indicador que possa ser acompanhado a performance desse cliente. Se na média ele compra de você, sei lá, R$800, compra R$5.000, compra R$30.000, então você tem que encontrar onde é que estão as questões favoráveis dentro dessa média. O que leva essa média para cima ou para baixo? Em que categorias de produtos que leva para cima ou para baixo? Isso também é importante.
Qual é a compra mais alta que ele já fez com você? Qual é a compra mais baixa? Por quê? Então, tudo serve de correção de rota, né? Das categorias de produtos que você tem, às vezes você tem uma especialidade, você é um distribuidor só de descartáveis, ou somente de higiene, ou somente de limpeza. Então, dentro da sua categoria, você tem várias linhas, vários itens que você pode ir evoluindo. Ou você pode ter, né, várias coisas ao mesmo tempo. E por último, você tem que saber qual é o sonho desse cliente, né? Que de certa forma já falamos antes. Eu quero, sei lá, ter franquias, eu quero ser a loja mais falada, mais conhecida aqui nessa região, nesse tipo de serviço ou nesta proposta. Temos que colocar conversas que envolvam sonhos e que envolvam emoção, para você conseguir ter esta aproximação com o cliente. E todas essas 27 questionamentos que eu fiz, você descobre numa única vez, tipo ligando para o cliente, dizendo, peraí que eu vou fazer 27 perguntas para você. Não faça isso, porque ninguém vai querer ficar parado um tempão para responder 27 perguntas. Se você manda uma pesquisa para ele responder 27 perguntas, não vai responder. Como é que você faz acontecer isso? Uma vez que ele te pede permissão, que ele te dá permissão para você entrar em contato com ele para conversar, você vai colocando isso aos poucos. Vai perguntando isso aos poucos. Ou na medida em que você começa a ter mais recorrência de conversa, como nós falamos lá no início, ele vai te dando mais informações e você vai complementando, vai respondendo essas perguntas para compor as suas estratégias, né? Você vai construindo aí o seu dossiê. E isso tudo evita que você ofereça coisas que não façam sentido para o cliente, como meu estabelecimento ele não vende alcoólicos. E aí você chega lá oferecendo a promoção da cerveja, a promoção da vodka essa semana que está com preço legal, e ele não usa. Ah, eu tô com um molho tal, né, um molho vermelho, e ele tá num preço ótimo, mas ele não usa molho, ele só usa o molho artesanal. Só ele faz o molho vermelho dele, ele não usa o molho pronto. Ou você vai lá e oferece, olha, eu tô com esse molho aqui que tá num preço, o molho mais barato do seu portfólio, porque você tem que ter, né, de acordo com a sua leitura de negócio, você tem que ter determinados itens, até os bem baratinhos. E aí você vai oferecer para esse cliente, ele vai dizer, não, mas eu não uso esse tipo de molho. Então isso demonstra um atendimento mecanizado, desatencioso e amador. Porque como é que eu não vou saber que o cliente, se eu vou oferecer determinada coisa, como é que eu não vou saber se o cliente usa ou não? Às vezes pode usar uma marca diferente, ok, aí não precisa saber. Agora, se ele de fato não usa e eu vou oferecer, aí é de doer. E às vezes tem clientes que eles têm uma certa condição que eles atingiram, uma proposta assim, de um nível diferenciado, e você leva lá, desqualifica o cliente, leva ele lá para baixo, oferecendo uma coisa qualquer, que não faz sentido com a proposta do lugar dele. Então, uma outra questão é que é um bom assunto, é um bom momento para entender, é um bom momento para questionar, para readequar, digamos assim, a estratégia de conversa, que é a questão da sazonalidade. Estamos entrando na alta temporada, temporada de verão. Será que os mesmos pratos que são utilizados, são oferecidos no inverno, são os mesmos do verão? As mesmas bebidas, as mesmas sobremesas? Pode ser até que se ele é especialista em feijoada, ele possa fazer feijoada fit, feijoada light, feijoada de verão, sei lá que nome que vai ter. Então ele começa a criar versões que se adaptam à época. Então isso é uma coisa que é preciso saber. Agora, já com certo atraso, né? Mas é uma época que tem que saber disso. Senão não evolui, fica só no beabá, no de sempre com os clientes.
né? Tirando o pedido sem evolução. E isso é questão da personalização. Quando você abarca tudo isso, simule tudo isso, procura colocar no seu controle essas questões que falamos, você está personalizando o atendimento, né? Então, você precisa dominar isso, precisa ter isso no seu radar, exercitando e fazendo isso sempre. As máquinas, né, os motores de busca, de captação de dados, de informações dos clientes, elas já existem, hoje estão a 1000, né? Tanto é que se você clicar numa página, num site, ele vai te perseguir o resto da vida, ainda que você tenha ido lá só para verificar alguma coisa. Então as pessoas começam a associar aquilo que você está olhando, daqui a pouco te oferece um combo, né? Ah, vi que você entrou lá nos espumantes, vi que você entrou nas proteínas. Então, daqui a pouco tem lugares aí que já tem tudo automatizado, vai poder fazer isso. Você que é um pequeno, né? Você tem ainda que se munir das informações, dessa proximidade que você tem com o cliente para fazer todo esse exercício e se manter aí na preferência dele. Uma outra questão é tratar os clientes e tudo que envolve o cliente como questões prioritárias. Se você tem um atendimento, uma dúvida para responder, é naquele momento que você tem que responder. Se você tem que fazer um orçamento, não é amanhã que você tem que fazer um orçamento, a não ser que seja um final de tarde, um final de noite, mas você tem que priorizar isso para responder isso rapidamente para um cliente. Ele não vai dizer para você que ele está com pressa. Ah, me responde daqui a 3 dias, 2 dias. Não, não pode ser assim. Você tem que ter essa noção de urgência. Se ele procurou você para pedir uma informação, para pedir um dado, por favor, dê prioridade, né? Isso você tem que tratar como um ativo, com algo extremamente positivo, o fato do cliente procurar você para isso. E eu falo isso tudo aqui para você com conhecimento de causa e com aplicação direta disso tudo. Como eu falei para você, eu trabalhei durante 15 anos, né, num distribuidor de alimentos, bebidas, um distribuidor food service de médio porte. Então, essa minha vivência como coordenadora de venda interna, não é só uma questão de teórica. Eu realmente gosto de recomendar aquilo que eu já pratiquei. Tanto é que essa é a minha forma de treinar, de instruir. Então é baseado na experiência, de me sentar, de ligar para um cliente e colocar o meu atendimento. Isso que eu falo aqui para você, exatamente é esse o treinamento que eu coloco, e eu vou lá e vou fazer aquilo que eu disse para analisar os resultados. Então, a gente simula, evidente, como eu trouxe aqui as pesquisas e informações, a gente aprende todo dia, mas tem coisas que você não pode recomendar sem ter vivenciado. E uma coisa que é muito legal, muito interessante, é que com o passar do tempo que você vai praticando esse conhecimento, você vai saber não só daquele cliente. Isso é uma parte do ganho que você tem, que os profissionais que trabalham com você têm, ou você sozinho, não importa, que você tem. A outra é você entender o comportamento daquele nicho, daquele segmento. Isso te dá uma visão de uma dinâmica muito grande, que você vai entender qual é o preço médio, na real mesmo, né, que está sendo praticado, você entende qual é a tendência, você tem outras informações, te abre horizontes para você buscar novos nichos, novos clientes. É algo que dinamiza a sua relação com o mercado. Você começa a sair do feijão com arroz para ir para coisas mais ousadas e às vezes em mares aí não tão navegáveis, né? No começo são bastante difíceis, mas daqui a pouco você vai dominando e vai tendo menos competidores
aonde você está, né? E uma das coisas que ajuda muito isso, já falei outras vezes aqui no canal, é a segmentação. Um outro exemplo também, se você, por exemplo, trabalha com descartáveis, então, vamos falar aqui de copos, de talheres, enfim, você pode entender que agora o vidro, neste momento, está um pouco recuado, que o acrílico está com tendência forte no mercado. Então, você vai estar abastecido aí de informações em função dessa proximidade, né? Que as taças agora a tendência são as taças acrílicas, pode ser uma taça aí com um diferencial importante. Podem surgir os microsegmentos dentro da área alimentar, como os congelados, né? Os congelados artesanais. Nós temos microsegmentos aí dentro, as marmitas fitness, ou marmitas especiais, ou enfim. As ideias, as estratégias, tem a questão técnica e tem a questão de mercado. E de mercado é a observação, é o conhecimento. Então, se você tem essa habilidade, se você tem essa prática, esse hábito de buscar e entender o que está acontecendo, entrar em contato com o seu cliente, observar o mercado, você vai, com certeza absoluta, descobrir empresas, pessoas que têm interesse aí no seu produto. A personalização, ela não é somente para os vendedores, para os consultores de venda. A personalização, ela precisa ser em todo o seu negócio. Se você tem alguém no compras, na cobrança, no financeiro, em todos os locais do seu negócio, tem que ter esse espírito de personalização. Se alguém chega a ligar para sua empresa e você teve essa dádiva de receber a ligação de alguém, trate muito bem. Né? Faça o possível para entregar a solução que aquele cliente precisa. Mesmo às vezes que o assunto não seja lá tão agradável como uma inadimplência, por exemplo. Então, isso precisa ser comum a todos. Né? O seu entregador ou a empresa parceria que você tem que faz a sua entrega. Todos têm que ter essa visão muito clara de como é que você quer que o atendimento, que o tratamento seja exercitado aí por todos. Muitas vezes você pode ficar pensando, nossa, mas eu não sei para quem eu vou ligar, eu não sei quem eu vou prospectar, para quem eu posso vender, todos os clientes estão sendo atendidos. Será? Se você fizer isso que eu estou sugerindo a você, que é uma atividade executada e com muito sucesso, muito resultado, você vai mudar, vai esquecer essa expressão de que não tem para quem ligar, não tem para quem prospectar, que todo mundo está atendendo os mesmos clientes. O que pode estar acontecendo é todos estarem orbitando ali, girando em torno, buscando os mesmos clientes. Então, atenda o que você já conquistou muito bem com esse diferencial da personalização e comece a aprender o que esse movimento vai trazer para você de oportunidades em outros segmentos, né? Que são propícios aí para o seu negócio atender. Por outro lado, você pode pensar, nossa, mas o meu negócio é tão pequeno, preciso de tudo isso. Eu não creio que seja tudo isso. Eu creio que seja que é isto. É isso que o mercado se comporta, não é uma questão de eu querer ou você querer. Não, o mercado quer ser atendido assim. Então, a gente que vende um produto ou vende um serviço tem que se adaptar, não tem outro jeito. Então, essa foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Me desculpe aí pela gripe, né? Estou aqui afônica, tá difícil, mas enfim, espero que tenha sido útil para você, fundamentalmente isso, que seja útil. E que se você achar que é interessante, que faça sentido, me manda um direct, comenta aqui o que você gostaria de ver e de ouvir aqui no canal. Quero dividir esses meus 15 anos na área de alimentos, né, e bebidas, enfim, outros itens, com você que é pequeno e que às vezes, né, pode ter uma performance melhor,
pode ter um desempenho melhor e pode estar preso aí na sua areia movediça das convicções equivocadas, certo? Então é isso, quero muito que seja útil para você. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.